Começando mais um Futirinhas de Bate-Pronto, hashtag FTP. Eu sou o Pepe. Eu sou o Edu. E hoje vai ter o que, Eduardo? Hoje a gente vai falar do futuro do futebol brasileiro. O futuro já começou. O futuro já começou, né? Né, Amaury? É isso aí. Eu achei que vocês iam esquecer, não, né? O quê? Eu sou o Amaury Nunes e hoje, né, falando dos craques, dos futuros craques da nova geração do futebol brasileiro. Começando muito forte. A gente terminou aquele 7-1 na Copa passada. Todo mundo, a nova geração vai ser fraca. Já veio geração forte com Gabriel Jesus, Neymar, todo mundo. E agora já vem uma nova geração para 2022. Agora a preocupação, Eduardo, quem vai levantar a taça do Hepta? Eu tô bem confiante que a próxima geração é ainda melhor que essa atual. Também acho, porque tem muito cara bom, meu. Tem David Neres. Sim, foi eleito o melhor jogador da Holanda já, né? É verdade. Foi muito bem ele, né? Foi uma surpresa pra mim, porque eu não esperava que ele fosse tão bem logo no início da Europa. Inclusive, né? eu acho que ele poderia ter tido uma chance nesses amistosos aí, tipo, no lugar do Tyson. Qualquer um poderia jogar no lugar do Tyson, acho. Não, o Tyson é bom jogador. É bom jogador, mas eu acho que assim... Mas aí é questão de técnico, escolher, confiança. etc. Mas essa nova geração que tá saindo tão cedo, né, do Brasil, a gente viu o próprio Vinícius Júnior, que é o primeiro exemplo que a gente... Vem a cabeça, o Real Madrid chegou, comprou antes dele fazer 17 anos. O Lincoln do Flamengo é um jogador que está vindo de uma nova geração. Pedrinho do Corinthians. Né, são jogadores que já estão gerando interesse dos clubes lá fora. Sim. Que antes mesmo deles despontarem nos clubes aqui. Exato. O Vinícius Júnior não era nem titular no Flamengo. Mas eu acho que tipo o Real Madrid já jogou um caminhão de dinheiro no Vinícius Júnior porque pensou, vai que é um novo Neymar, a gente não pode perder de novo. Mas eu acho que muito por isso. Mas qual é a tua opinião, Pepe, em relação ao Vinícius Júnior? Eu acho que ele é o novo Negueba. Não, eu acho que ele vai está sendo muito falado na internet. Mas... Ele pode se desenvolver, mas aí, acho que foi um exagero ainda. Tipo, ele vai lá como se ele já fosse um grande jogador. Mas porque ele arrebentou no Mundial Sub-17, né? Ele arrebentou. E ali é o maior celeiro, né? Você vai no Sub-17, os clubes grandes mandam olheiro ali pra... Mas eu acho que tem uma diferença, por exemplo, assim. O Vinícius Júnior foi vendido como jogador júnior ainda, né? Ele era juvenil. O Rodrigo, que foi vendido pelo mesmo valor, ele já mostrou no profissional a capacidade que ele tem. Se bem que o Vinícius Júnior, inclusive, mostrou também no profissional. Libertadores ele foi muito bem pelo Flamengo. Sim, fez 2 gols aqui contra o Emelec. Mas o Rodrigo, ele manteve pelo menos como profissional, com todo respeito ao Vinícius Júnior. Eu também acho que ele vai ser um grande jogador, vai muito longe. Mas talvez isso não é por causa do elenco. O elenco do Flamengo é muito mais forte. E o Vinícius Júnior virar titular no Flamengo hoje é muito mais difícil do que o Rodrigo no Santos. Só que o Rodrigo ele conseguiu trazer para ele um protagonismo que o Santos precisava. Porque o Gabigol não conseguiu e o Bruno Henrique, que era o craque do time, estava machucado. Então o Rodrigo, com 17 anos, assumiu o protagonismo e apesar de oscilar como todo menino... Você foi jogador, você sabe disso. Claro. O cara novo, ele oscila mesmo. Mas, tipo, o Rodrigo conseguiu manter uma média muito boa como profissional. O Rodrigo parece que tá mais preparado, já tá mais pronto do que o Vinícius Júnior. Mas e o Pedro do Fluminense, que é um centroavantão 9 que a gente não tem? Isso aí já vai embora. Esse aí vai ficar muito tempo aqui. O Fluminense parece que já teve proposta, Atlético de Madrid, não sei de quem. Esse cara, eu também acho que ele vai fazer excelente centroavante. Ele subiu pro Fluminense com 18 anos, quando o Fred ainda estava no Fluminense. O Fred falava dele, pô, tem um menino na base do Fluminense, tem um menino na base do Fluminense. E ele demora a se formar porque... O jogador, a gente estava falando isso há pouco tempo também, da falta de estrutura dos clubes brasileiros. Então os jogadores não têm o desejo de ficar aqui. E ele vai, a gente vê um David Neres indo para fora, a evolução que ele tem, tanto física quanto técnica, quanto tática, ele evolui muito indo para fora. Então o sonho dos jogadores, independente da idade, é de ir para fora o quanto antes, porque eles sabem que eles vão evoluir como jogador, né? E não só como jogador, mas dentro do sistema tático de um clube, né? A gente quer que o Vinícius Júnior vá para fora e arrebente. A gente quer que o Vinícius Júnior se transforme no novo Neymar. Pro brasileiro é ótimo. Brasil é ótimo. Mas se ele ficar no Flamengo, talvez ele não vire. E tem jogador que nem fica no Brasil, na verdade, né? Tem jogador que é vendido no Júnior, tipo o Ederson, goleiro. É verdade. Ele foi embora com 16 anos. É verdade. Ele quis ir, foi pra Portugal e lá ele estourou, e lá ele virou jogador. Ele escolheu defender a seleção brasileira, que podia muito bem negar. Pedrinho do Corinthians é um cara que tá arrebentando, começando a entrar muito bem. Não tinha chance também. Não tinha chance, né? É difícil ele conseguir quebrar essa barreira de entrar no profissional. E aí quando ele quebrou, ele teve uma chance, teve uma oportunidade, tá indo muito bem e já tá com proposta de ir embora. É impressionante. Mas o problema do Brasil é que o Santos revela por quê? Porque bota pra jogar. Agora os outros times não botam. Tipo o Corinthians, o elenco não era lá essas mil maravilhas, não tinha ninguém melhor que o Pedrinho.
Veio o Matheus Matias pro Corinthians, era o artilheiro do Brasil. Chegou aqui, não joga. Não teve um jogo. Porque fala que ele não tem físico pra jogar, não aguenta 90 minutos. Ou seja, os 90 minutos no Nordeste duram menos que no Sudeste, né? Porque lá ele aguenta, aqui não. Eu acho que o Santos, pelo menos, ele arrisca. É lógico que nem todo jogador vai vingar. Mas eu acho que o clube que não tem tanto poder financeiro, muitas quando tem vezes um Palmeiras, quando tem o Flamengo no momento, eles acabam arriscando, contratando mais. O Flamengo saiu contratando desesperadamente, contratou o Giovânio, contratou o Diego, meio atacante, vários meios atacantes, Berril, que joga na ponta, joga na meia, mas tinha jogadores que na base do Flamengo muito forte, o próprio Vinícius Júnior já tinha espaço, né? Já estava ali querendo entrar e não tinha oportunidade, porque tinham jogadores ali que foram contratados, recebem muito bem, e aí teriam que jogar, teoricamente, porque vieram como contratados. Qual o melhor jogador do Flamengo hoje? Paquetá. Ele galgou na raça a vaga dele titular. Mas é isso que a gente tá falando. O Paquetá já deveria ter tido essa oportunidade. Se ele tivesse essa oportunidade antes, talvez ele já tivesse na seleção. Sim. Né? Porque ele ainda ficou naquela lista ali dos 35, só que o Flamengo com Diego, Everton Ribeiro, Giovânio, Ederson, aquele que tava com problema, que se machucou. Sim. Todos esses foram jogadores que são da mesma posição do Paquetá. Hoje o Paquetá joga fora de posição. Sim. O Paquetá é um 10. E se o Vinícius Júnior foi 45, quanto vai ser o Paquetá? Ele já tá avaliado ele aí. Muito melhor que o Vinícius Muito Júnior. bom jogador. É que o dribles muito legal. O Paquetá já é um jogador preparado. Ele já é um jogador pronto. Nem todo jogador, isso acontece muito, nem todo jogador ele estoura muito novo. Tem muito jogador que demora pra fazer muito sucesso. Tipo o Drogba. O Drogba foi estourar com 27 anos. Demora. É o cara que precisa de tempo. Quando ele se consolida, aí beleza. Aí... Mas nessa nova geração também a gente tá esquecendo do Arthur do Grêmio, que não é dessa posição, é um pouco mais... Outro que é pronto já. Tá pronto. Ele tá, praticamente, ele já jogaria nessa seleção. O Arthur seria ou ele ou o Casemiro, né? É numa mesma posição. Ou os dois juntos, na verdade. O próprio Casemiro saiu daqui, ninguém queria ele. Agora... Mas então, essa é a falta de estrutura que tem no futebol brasileiro. O Coutinho foi vendido a merreca, né? Lá pra fora... A torcida do Vasco no pé dele, hoje ele é o Coutinho que é. O Casemiro é a mesma coisa, saiu do São Paulo praticamente mandado embora. E aí chega lá, hoje em dia o nosso cabeça de área, o melhor jogador, é Real Madrid, um monte de título, porque ele fez um trabalho lá, um preparo específico, viram que ele tem um potencial para ser o Casemiro. Eu acho que a grande verdade, o único jogador que realmente que estourou no Brasil, virou ídolo, foi o Neymar. Mas o campeão de desvalorizar jogador é o Corinthians. Pegou Marquinhos, deu pra Roma. Deu embora pra Roma. Daí teve o Malcom também que jogou bem, foi campeão brasileiro, mas não era nada do que é hoje. Corinthians e Flamengo fazem muito isso, porque a pressão é muito grande, né? Exatamente. Mas o Guilherme Arana virou ídolo no Corinthians, por exemplo, lateral esquerdo, foi o melhor jogador do campeonato do Corinthians e foi embora a preço de banana. Não sabe, é um clube que revela jogador, bons jogadores e não sabe vender. Agora o Maicon, por exemplo, foi vendido barato também pro Shakhtar Donetsk, 6 milhões de euros. Verdade. É jogadores que provavelmente vão jogar na seleção brasileira no futuro, não sei se no Copa do Mundo, mas serão jogadores de seleção brasileira, nível seleção, e estão vendendo muito barato. Ainda bem que fizeram essa lei que o jogador só pode sair do Brasil depois dos 18 anos, né? Porque o Vinícius Júnior foi comprado com 16, mas ele só pode sair depois que ele completar os 18 anos. Agora, tem que esperar, ainda fizeram um acordo para o Rodrigo ficar mais um ano. Né? Tipo, emprestado, né? Ele é comprado, mas é emprestado para amadurecer. Isso. E Edu, de bate pronto, qual uma promessa que não vingou? Olha, com dor no coração. Que? Paulo Henrique Ganso. Tá doente o Paulo Henrique? Paulo Henrique. Era fã. Achava que ia ser melhor que o Neymar. Acho que nem é pela expectativa, né? Não é pela ruindade, não. Porque talentoso, bom jogador. Mas o que se esperava do Ganso é que ele ia disputar entre os melhores do mundo. Falaram que era o novo Zidane. Era pra estar na Copa. Verdade. Sim, então... Não, vendo por esse lado, sim. Mas ele não é uma promessa que não vingou. Ele vingou. Ele virou jogador de futebol profissional, ganhou muito bem, foi pra seleção. Mas o que a gente esperava que ele fosse... Chegou nem perto. Chegou nem perto do que você esperava. Então, pra mim, é uma promessa. No começo de carreira, eu gostava mais de ver o Ganso jogar do que o Neymar. Mas você acha que, de repente, a lesão não tem alguma coisa a ver nesse caso? A lesão pode ter atrapalhado também, mas... muita coisa, eu não sei. Aonde o Ganso chegou e aonde o Neymar chegou. Do que se esperava dos dois no mesmo momento. É uma distância gigantesca. Né? E aí, eles foram comparados a Diego e Robinho, né? Sim. Devido à proporção. E os dois foram muito bem. Tem gente que fala que o Robinho foi uma eterna promessa, que eu já não acho. O Robinho foi bem. Mas assim, não chegou perto do que se esperava. De ser melhor do mundo. Sim, esperava que ele fosse o melhor do mundo. Ele não foi. Mas deixou de ser bom jogador? Não. Mas o Ganso ficou muito aquém do que se esperava. Por isso o Ganso. Pepe, e você, de bate-pronto? Uma promessa que nunca vingou. Nunca vingou, não, mas é o Pato. Era pra ser depois do Ronaldo, era pra ser o 9 da seleção. Uma promessa é o Jean Shearer, que era promessa na base
do Santos, todo mundo ouviu falar, diversas matérias dele e ele não virou jogador. Nem começou. Entendeu? Então isso é uma promessa que não virou. Agora, Pato, Ganso, os caras. O Pato jogou na seleção. Não fede nem cheira. O Kerr não é uma eterna promessa, mas assim, o Ganso, o Pato. Acho que era pela expectativa. Isso nem é eterna pela expectativa que às vezes o torcedor, até como brasileiro, né? O Pato era pra ser o 9 do Brasil hoje. É hoje. Poderia ser, né? Eu acho que ele tem talento, só acho que ele é preguiçoso. Porque o Pato tem 28 anos. Ele é novo. Eu acho que ele escolheu um lado que ele deixou a carreira de lado. Sim, ele priorizou ganhar dinheiro agora. Mas assim, não quer dizer que o cara na Europa não é ganhar dinheiro também, né? Mesmo no Corinthians, ele foi artilheiro do Corinthians jogando na reserva. Pois é. E no São Paulo ele foi bem. Sim. A porta do São Paulo hoje está aberta pra ele. A personalidade dele dá umas podadas nele, né? Não sei. É o que corre a boca pequena aí, Amaro. Mas isso me lembra que agora a gente vai pro Baita 5. E a gente escolheu 5/6, né? 5 jogadores que a gente acredita que vão ter muito futuro no futebol. Isso não quer dizer que o cara que tá de fora não vai ser craque, entendeu? A gente escolheu o gosto pessoal. Muita gente vai aparecer aí. Isso, você tá vendo o vídeo daqui a um ano? Sim. Vai falar, esses caras estão falando nada com nada. Inclusive, você que tá vendo, comenta aí quem ficou faltando. Por que você não falou de tal cara? Isso é sempre muito bom, tá? Tem muito. Em quinto lugar, a gente teve um empate técnico. Empate técnico dos Pedros, né? Isso. Pedrinho do Corinthians e Pedro do Fluminense, que já é titular absoluto. Talvez o Pedrinho ainda não seja pelo elenco, né? O Fluminense tem essa necessidade de ter jogador mais novo, né? Prata da casa. O Fluminense sempre revelou muitos jogadores, mas o Pedro tá arrebentando e o Pedrinho também do Corinthians foi a nossa escolha aqui de quinto lugar. O Pedro eu acho legal porque ele já tem a necessidade de ser o principal jogador do time. É que o Fluminense já começou esse ano, todo mundo fala, vai cair, tá quebrado de dinheiro. E a necessidade fez a molecada jogar e tá dando conta do recado. E o Pedrinho é um grande jogador, cara. O Pedrinho eu acho que precisa de mais tempo jogando pra mostrar o potencial que ele tem. Em quarto lugar, a gente colocou o David Neres aqui. Não pelo potencial que ele tem, porque pra mim o potencial ele seria o primeiro. Ele já tá pronto. Ele foi eleito o melhor jogador da Liga Holandesa, jogando pelo Ajax, jogou muito. E até foi uma surpresa, porque ele saiu, assim, do São Paulo não era titular. Mas aí chegou no Ajax, ele pegou a camisa 7, virou titular e destruiu. Ele é um craque e eu acredito que ele vai estar na seleção já. Ele podia estar já na Copa. Em terceiro lugar temos aqui Vinícius Júnior, um cara que eu acho que vai se desenvolver ainda mais. Mas eu não acho que ele é tudo isso que fala ainda. Tá? Eu acredito que ele realmente é muito bom. Eu acredito que ele ainda vai decolar. Eu espero, pelo bem do Brasil, que ele se torne um cara melhor que o Neymar. É porque quando o jogador se transforma profissional com 16, 17 anos, ele já é diferenciado. Sim, exatamente. Então ele já tem uma técnica, uma força melhor do que os jogadores da própria idade. Então eu acho que o Real Madrid veio mais no intuito de não perder o próximo Neymar. Exatamente. E em segundo lugar, Rodrigo dos Santos, meio atacante, mais um jogador que pode jogar pelas pontas, arrebentou no Santos, já provou que é o protagonista do Santos, já provou que está arrebentando. Esse é o nosso segundo lugar. O Eduardo já tá sofrendo. Tô sofrendo. Ele sabe que vai embora, então ele já tá muito triste. O Raio. Ele já foi vendido, né? Já foi vendido. Já. Pelo mesmo preço do Vinícius Júnior, porém, o Santos conseguiu lá que o Real pagasse todos os impostos. Então vai pegar limpo 45 milhões de euros. É o cara que mata a aula pra jogar jogo de Libertadores. Essa história foi muito boa. E agora vai ser, né? Se tudo correr como a gente tá prevendo aí, Vinícius Júnior de um lado, Rodrigo de outro e Cristiano Ronaldo na frente. O Neymar, quem sabe é o trio brasileiro. O trio BR, já pensou? Imagina. E em primeiro lugar a gente escolheu aqui Paquetá do Flamengo. Esse realmente, pra mim, unânime, né? Pra mim é o melhor jogador do Brasil hoje, junto com o Luan do Grêmio. Se bem que ele tá melhor que o Luan. Mas o Paquetá é mais dinâmico que o Luan. Acho. O Luan é um jogador mais parado, apesar de ser um ótimo jogador também, mas o Paquetá realmente é craque. Pode escrever que esse cara tá na seleção já, titular. Mas você acha que ele é mais ponta, como ele já jogou algumas vezes no Flamengo, ou ele é mais segundo homem, ou ele é número 10? Eu acho que ele faz tudo bem. Com maestria. Ele tem qualidade para jogar nas qualquer posição. Ele pode ser o segundo homem do meio campo tranquilamente, pode ser o meia de armação também, porque ele marca e ataca. Ele é um meio campista que hoje não tem no Brasil assim, que é difícil de ter. Mas que você vê fora, Toni Kroos é desse jeito, o Modric é desse jeito, o Paquetá também é desse jeito. É o box to box que eles chamam, né? O cara joga de uma área a outra. E o primeiro amistoso depois da Copa ele vai estar. Vai, já tava nos 12. Ele já tava nos 12. Pode me cobrar depois. Pode cobrar. Será que ele vai estar com a 10? Ah, 10 não. 10 não. A 10 ele não tira do Mas eu acho que a 8 ele pega. Opa! E eu já levaria ele pra Copa no lugar do Renato Augusto. Com todo respeito ao Renato Augusto. Dava tranquilamente. É isso aí, galera. Então a gente tá terminando aqui mais um FDP, Futirinhas Debate Pronto.
Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário. Tá direitinho, é isso aí. Tá melhorando, né? Tá melhorando. Então manda uma sugestão, tá bom? No canal da 10 TV também. E é isso aí, galera. Valeu, um abraço.